Olá a todos e a todas, eu me chamo Ana Paula Filgueira, estou aqui para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a tão conhecida LGPD, certo? Não é LGBT, não é nada disso, gente, é LGPD. A gente está falando de proteção de dados e hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais, falar de algumas questões que estão caindo mais em concurso, temáticas que estão mais à tona, tá certo? E vamos lá comigo? Bom, nesse primeiro módulo de introdução e definições, a gente precisa, de toda forma, falar de introdução à legislação, porque tem gente que está voando, que não sabe nem o que realmente é essa legislação e está tudo bem, certo? Realmente essa legislação é atual, tá? Ela é de 2018, ela passou a viger em 2019 e as suas penalidades e sanções só a partir de 2020. Então veja que eu coloquei aqui as vigências, né, 18 e 20. 18 é o ano da lei mesmo, tá? E qual é a definição legal mesmo? Vamos aqui nos ater a essa parte da definição. Deixa eu botar aqui a caneta e ir com vocês. Definição legal, vamos ler junto. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Gente, estamos fazendo a leitura de uma legislação que está preocupada com o tratamento dos nossos dados pessoais. Professora, mas o que são dados pessoais? Dados pessoais é toda informação que possa identificar o titular do dado. Ou seja, se eu quero falar de você aí, candidato, né? Candidato, olha, que está realmente concurseiro, candidato a uma vaga, né, no concurso e tal. Mas enfim, se eu estou querendo falar de você, como é que eu posso te identificar? Será que se eu der o seu CPF é o suficiente? Será que se eu der o seu CPF, o seu RG, o endereço, a sua localização junto com outros dados vão te identificar? Então é sobre isso que a lei está falando. Se eu der só o seu CPF, eu já posso identificar. Se eu der o seu RG, eu posso te identificar. Então, o CPF é um dado pessoal, o RG é um dado pessoal. O endereço, se eu der somente o endereço, eu não vou conseguir te identificar, apesar de eu saber que você reside ali, né? Mas eu precisaria de algo a mais, talvez o apartamento, talvez o primeiro nome, né? E aí seria o suficiente para saber quem você é. Então, dado pessoal é toda informação ou informações, conjuntas ou não, que possam te identificar. Vou dar mais um exemplo aqui prático que eu sempre costumo dar. Se eu falar de uma pessoa famosa que foi o rei do futebol, será que vocês não saberiam também imaginar quem é? Ah, mas depende, professora, mas é dessa mais atual, mais antigo?
Então, depende de mais algumas informações. Se eu der mais informações de foi o rei do futebol, que ele já faleceu, que ele tem uma cor preta sei lá, é isso, né? Acho que vocês já sabem quem é. Então, assim, essas informações juntas, elas são o quê? Dados pessoais. Por quê? Porque elas identificam a pessoa, tá bom? Então, essa legislação vem para proteger o tratamento desses dados. Mas vamos dar prosseguimento, que eu já falei de mais dados pessoais aqui para vocês. Inclusive nos meios digitais. Por que é importante saber disso? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Pessoal, eu não estou falando de dados pessoais apenas em sede de papel, não. Eu não estou falando, né, só em meio digital, nem só em meio físico, tá? Então, fiquem ligados nisso, porque às vezes as pessoas acham que pelo fato de ser uma legislação meio atual, é só no meio digital que fala de hackeamento, que fala dessas coisas. Não, gente. Aqui eu estou tratando de todo tipo de meio, seja ele físico, seja ele um meio digital, tá certo? Então vamos aqui, a gente viu que era por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado e com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui está dizendo o objetivo da lei. Qual é o objetivo da lei? Proteger os direitos fundamentais da liberdade e da nossa privacidade. Por que ele traz à tona essa questão da privacidade? Você aí, na hora que vai na farmácia, você tem que falar o seu CPF? Tem. Mas em algum momento você consentiu que ele ficasse, que ela, no caso, a farmácia, ficasse te mandando SMS? Que aquela determinada medicação que você comprou pela última vez está em promoção e etc, etc. Você é pego de surpresa. Ou seja, isso, de certa forma, lesiona, certo? O seu direito à liberdade e o seu direito fundamental à privacidade. Então, por conta de casos como esse, a lei veio exatamente para garantir a proteção dos direitos fundamentais desses dados pessoais, tá certo? Os dados pessoais aqui, ele explica, né? Eu coloquei aqui, mas eu já também expliquei para vocês, que é exatamente toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Mas, Ana Paula, é importante a gente saber não só dado pessoal, mas também o dado pessoal sensível. A legislação também vai trazer, além do dado pessoal, vai trazer também o dado pessoal sensível. Muito importante saber disso e saber da diferença entre eles. A diferença é que o dado sensível vai tratar de dados de origem racial ou étnica, de convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, e dado referente também à saúde. Saúde, galera, preste atenção aí que vocês estão aí para concurso de coisa de saúde, de UFC, que às vezes mexe com assuntos sensíveis, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, como o próprio nome já diz, são assuntos, dados sensíveis. Se eu digo que ele, por exemplo, que eu dei agora o exemplo, né, do Pelé, é uma pessoa preta, eu estou falando de quê? Da origem racial ou étnica. Isso é um dado
sensível, tá certo? Se eu digo que eu sou uma pessoa, a Ana Paula é professora do MS, é católica, eu estou falando de convicção religiosa. E aí não vamos entrar nas opiniões políticas nesse exato momento, né, da vida de todos, porque, pelo amor de Deus, só gera polêmica. E o que mais, gente? Política, biométrico, dado genético, saúde. Nossa, é muito comum também questões trazerem essa parte de saúde ou a vida sexual. Exemplo, caso da Clara Castanho. O caso da Clara Castanho foi um vazamento de dados sensíveis. Alguém do hospital vazou dados da vida dela extremamente íntimo. Clara Castanho, para quem não lembra, é uma atriz que foi, enfim, que passou realmente por um momento muito triste da vida dela. Ela acabou, por conta desse momento, que eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, ou se o YouTube vai me excluir, me bloquear, mas ela passou, enfim, por um momento, né, sexual que ela não desejava, acabou engravidando e ela pôde fazer a retirada dessa criança de uma forma legal, obviamente, se é que vocês me entendem, e aí vazou-se as informações. Então, muito triste esse caso, inclusive, né? Para quem não sabe, esse hospital teve que indenizar a Clara Castanho por mais, salvo engano, foi mais de 100 mil reais, tá? E eu acho pouco ainda. Mas enfim, vamos lá. É sobre isso que eu quero falar para vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está preocupada com seus dados, com as suas informações, com o seu direito à personalidade, a sua identificação. Por que que qualquer pessoa pode saber quem você é a qualquer momento e pode simplesmente atrapalhar o seu dia a dia, mandando SMS, mandando WhatsApp e seja lá o quê? E não só isso, né? Pode ocasionar danos muito mais profundos, como esse exemplo que eu dei agora, de vazamento de um dado super sensível, como o da Clara Castanho. E entre outros também casos que eu poderia colocar aqui, de vazamento de dados de pacientes com HIV de hospital, então que já existiu. Então imagina, um paciente desse saber que, sei lá, no seu trabalho souberam que você tem esse diagnóstico e a gente sabe que ainda existe preconceitos. Então, é muito sério, né? Algo como um vazamento de dados desse tipo. Pessoal, então, a gente já tratou de dado pessoal sensível. Sempre colocar em mente que entre um e outro existe a questão, o puro nome de sensível. Sensível já fala por si só, é questão convicção política, racial, étnica, religiosa, a questão da saúde, aí vocês lembram da Clara Castanho e tal, tal, tal. Então sempre lembrem que tudo que for sensível é exatamente dado pessoal sensível. E o dado anonimizado, que costuma muito cair em prova, que é um tipo de conceituação, na verdade, que eles só colocam, que aí pode acontecer a anonimização tanto do dado pessoal como do dado sensível. O dado anonimizado nada mais é do que dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Gente, o caso mais emblemático, certo? De dado anonimizado para você não esquecer. Anonimizado vem da palavra o quê? Ai, Jesus, socorro. Eita, que eu não tô sabendo escrever nada aqui. É borracha. Deixa eu fazer bonitinho. Essa palavra vem de anônimo.
chapéus. Eita. Tá lindo. Mas vocês entendem. Anônimo. Então, dado anonimizado é um dado que eu não vou saber reconhecer quando eu vê-lo. Qual é o maior exemplo de dado anonimizado? CPF, aqui, ó. Vamos supor, meu CPF 025. Por que essa caneta tá coisando? 9. Você tá outra caneta aqui. Ah. Vocês achando que eu ia botar meu CPF todo, né? Claro que não. Eu ia entregar meu CPF assim tão fácil, não. Gente, mas olha aqui, ó. 025.951 xxxxxx. Tá anonimizado? Tá. Por quê? Você identifica quem é a pessoa? Não tem como identificar, não é verdade? Por quê? Porque você não tem o dado completo. Ou seja, você não consegue e não possa identificar, considerando meios técnicos razoáveis. Aqui, no caso, ele utilizou esse meio técnico assim super viável e que muita gente utiliza. Mas existem outras formas também de eu poder utilizar outros meios, na verdade, para que eu faça com que o dado fique anonimizado, tá certo? Vamos à prática? Vamos fazer aqui umas questões, acho que são duas que eu botei referente a esse assunto. Entre os conceitos delimitados pela Lei Geral de Proteção de Dados... Ah, detalhe, viu? 2024, eu coloquei aqui para vocês, FGV. Isso aí foi o Tribunal de Contas? Não. Auditor de Controle Externo, tá aí, ó, área administrativa. Entre os conceitos delimitados pela Lei Geral de Proteção de Dados, temos aqueles que enunciam o seguinte, acabei de falar, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação a um indivíduo. O que isso significa? Que eu não vou saber identificar o indivíduo por conta desses meios técnicos aí que eles inventaram. O que é isso que a gente acabou de falar? A anonimização, beleza? 2020, aqui da FUVESP, EBSER. Lei Geral de Proteção de Dados considera como dados pessoais sensíveis. Olha, ele quer saber o que é dado sensível aqui na questão. Contas bancárias, viagens realizadas, formação acadêmica, origem racial ou étnica, numeração de documentos. O que a gente viu? Sensível é origem racial ou étnica. Então, de sensível de dado, né, a gente vai ter exatamente isso daqui. Pessoal, mas vamos discutir a questão, né? Já que a gente já viu o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, para a gente fazer essa comparação. Quando eu falo a conta bancária de alguém, com a agência e a conta, ela pode identificar alguém? Pode. Ela pode sim identificar. Mas ela é algo sensível que está ali, conforme a gente conversou, na legislação, é algo de origem racial, étnica, convicção religiosa, política? Não, né? Pois então, isso daqui é dado pessoal, tá? Porque ele pode identificar, né, uma pessoa. As viagens realizadas.
Se eu disser que fulana fez viagens para, sei lá, inventem aí, gente, para tais cantos, enfim, Brasil, Europa e Ásia. Vocês vão saber quem é essa fulana? Vai identificar a pessoa? Não. Não vai identificar. Quantas mil pessoas já não fizeram esse tipo de pessoa e quantas não, né, também. Enfim, mas isso não é dado pessoal, isso é uma informação. Que se você der outras informações, pode ser que vire dado pessoal. Mas da forma que a questão colocou, é uma mera informação. Formação acadêmica. A formação acadêmica, aqui, da forma que está, ela também é o quê? Uma informação. Porque fulana é formada em direito. Fulana é quem? Não sei. Entende? Então, assim, eu não consigo identificar quem é fulana só dizendo qual é a sua formação acadêmica. Da mesma forma, se me trouxer outras informações, essas outras informações todas juntas, x mais y mais z, daria igual a dados pessoais. Mas ela sozinha não é dado pessoal. A origem racial ou étnica, no caso, é a resposta correta, e a numeração de documentos, dependendo do documento, pode ser sim dado pessoal, como por exemplo o CPF, o RG, o título de eleitor, entre outros. Beleza? Pessoal, por que que eu coloquei esse símbolozinho aqui de alerta? Fundamentos da proteção de dados é um dos artigos, na verdade, que mais é pedido em provas. Então, eu peço atenção aqui à leitura, né, desse artigo, para você realmente poder gabaritar, né, essa parte de Lei Geral de Proteção de Dados. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. É tudo tão lindo, né? Assim, enfim, direito é assim, viu? Respeito à privacidade, desde o início, no artigo lá primeiro que a gente viu do conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala da questão da privacidade. É basicamente o fundamento máximo aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. É exatamente para gerar a privacidade, né? E o respeito à sua privacidade. A autodeterminação informativa é a possibilitar que vocês, titulares de dados pessoais, possam ter informações claras e transparentes sobre o que as pessoas fazem. As pessoas que eu digo assim, são as pessoas jurídicas, né, no caso, que coletam os seus dados, fazem com os seus dados. Como assim, Ana Paula? Você não vai, novamente, o exemplo da farmácia, porque é o mais corriqueiro. Você vai nas farmácias, você costuma dar o seu CPF. O seu CPF, ele, afinal de contas, é para qual finalidade? Eles dizem, será que você realmente sabe todos os motivos, né? Todos os motivos que é utilizado? Então tem que ver isso daí direitinho.
Porque às vezes eles não falam e a gente acaba ficando realmente pego de surpresa, que é o que, né? Não, o correto não é ser pego de surpresa, como por exemplo, encaminhar um SMS, entre outras coisas. Nós temos cadastro, teoricamente, para que os produtos saiam mais baratos, mas na maioria das vezes eles utilizam o nosso CPF também para outras finalidades. Bom, o outro fundamento é a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Creio que isso daqui fala por si só, que é exatamente a liberdade, né, de informar, de comunicar e de opinar. Se eu quero dar o meu dado, se eu não quero dar o meu dado, em algumas ocasiões, obviamente, não são obrigatórias. Apenas comunicar, no caso, são... No caso, que eu quero dizer aqui é que existem legislações que nos colocam a obrigação de dar o nosso dado pessoal. Então, realmente, a gente vai ter que dar o nosso dado pessoal por conta de tal legislação, tá certo? Mas nós temos a liberdade. Eu, se não quiser, não faço o cadastro na farmácia e também não, enfim, também não ganho os descontos e etc. Se eu for numa loja e quiser comprar um sapato, eu não preciso fazer um cadastro, eu não sou obrigada a fazer um cadastro para ter que comprar um sapato, certo? Mas, dependendo do valor da compra, algumas leis municipais / estaduais obrigam que as lojas, no caso, coletem o CPF da pessoa para inserir na nota fiscal. Então, por isso que eu estou dizendo, você não é obrigado a dar seu CPF, mas existem legislações, né, nesse caso, estadual ou municipal, que obriga que você dê o seu CPF. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. A sua intimidade, a sua honra, a sua imagem, ela é inviolável. É sua. É o direito da sua personalidade. Ela é inviolável. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação também é um fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles têm como base esse desenvolvimento também tecnológico no sentido de proteção dos dados. O que você está fazendo, você empresa está fazendo para proteger os dados dos seus clientes, certo? A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade. Então, eu dei mais ou menos uma explicação rápida sobre o que é cada um. Pessoal, nós temos também a parte de agentes de tratamento. Agente de tratamento também é um assunto que cai muito nas provas, porque também é a base de definições que a legislação traz. E quem é, afinal de contas, os agentes de tratamento? Nós temos apenas 2 agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. O controlador é uma pessoa natural ou jurídica, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, ou seja, a União, os estados, o município, que é o direito público. Pode ser também associações, entidades sem fins lucrativos, ou então também, como ele próprio diz, privado, no sentido de ser empresas, né, particulares. A quem competem, toquei sem querer no microfone, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados, compete as decisões, tá? A maioria das vezes, nós titulares, quando vamos fazer um cadastro numa loja, como eu havia falado, a gente está dando nossos dados para alguém que vai surtir e tratar das decisões sobre os nossos dados. Então, assim, ela é a responsável pelos nossos dados. Então, ela é a controladora dos nossos dados, digamos assim. Então, se eu titular,
der o meu CPF para uma farmácia, ela vai ser a controladora dos dados, tá bom? Mas afinal de contas, quem é o operador? Vamos aqui comigo também. Pessoa natural ou jurídica, veja que também se repete, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais, mas é em nome de quem? Do controlador. Ou seja, o controlador é como se fosse o chefe. Ele vai determinar que aquela pessoa, natural ou jurídica, opere em nome dela, tá certo? Então, é algo que o controlador, se tiver, um exemplo aqui, a farmácia tem alguma parceria, né, com alguma parceria aqui com alguma outra pessoa jurídica e ela determina que ela atue em nome de tais dados, ela está determinando. Então, essa pessoa jurídica está atuando em nome do controlador. Assim sendo, ela vai ser a operadora. Tá certo? Operadora do dado. Então, nós vamos ter o controlador e o operador, lembrando que é sempre dois. O que às vezes cai na prova e que a galera erra? A questão do encarregado de dados. Ana Paula, o que diabo é encarregado de dados? Ele não é agente de tratamento, tá? Ele não vai estar tratando os seus dados como pessoa jurídica ou física de direito público ou privado, como a gente está vendo aqui do controlador e do operador. Ele, na verdade, é uma pessoa, certo? Que é indicada pelo controlador e operador, por esses dois aqui, tá ok? Para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pessoal, para ficar mais fácil ainda e vocês terem em mente algo também, o encarregado, pum, lembrou? Eu sempre digo, o encarregado de dados, ele é como se fosse um ouvidor. Como se fosse, pelo amor de Deus, que não vai cair essa palavra. Mas eu quero que vocês façam esse comparativo mesmo, porque é como se fosse. Ele vai estar exatamente numa posição que ele vai receber reclamações, pedidos e outro tipo e processos por parte do titular, por parte do controlador, a pessoa jurídica, ou pessoa jurídica, como a gente viu, a pessoa natural, do operador e da agência Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, são 4 leques aqui e eu estou aqui na frente, eu, no caso, encarregado de dados, de receber essas comunicações, né, vindas de todos eles, tá bom? Então, encarregado de dados também é chamado de, não sei se vocês já escutaram falar, de DPO. Então, caso caia na sua prova, a palavrinha DPO é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa que encarregado de dados. Acho muito difícil eles colocarem DPO. Por que é DPO, Ana Paula? E ainda mais em inglês. Exatamente porque é o nome, é o termo utilizado na legislação de regulação de proteção de dados europeia. Então, eles usam exatamente o DPO. Essa sigla, que é Data Protection Officer. Mas, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre encarregado de dados, porque o encarregado teve uma instrução normativa que o pessoal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez e que, inclusive, veio novas atualizações
que aí é importante a gente também falar que pode ser que caia na sua prova. Como, por exemplo, o encarregado de dados tem que ter sempre um canal de atendimento. Lembra que eu falei o quê? Ouvidor. Ouvidor. Então, assim, é muito parecido. O ouvidor, ele também tem que ter um canal de atendimento. Porque, afinal de contas, como é que o titular, o controlador, o operador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e para quem está voando, quem é a ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autarquia federal que foi criada para fiscalizar, regulamentar exatamente essa legislação. Então, existe uma autoridade só para isso, tá? São eles que fiscalizam, que processam, que educam também, que levam, que educam no sentido assim, de levar mesmo a legislação e ensinar a legislação, já que a legislação é tão nova, fazer palestras, certo? São eles também que editam a legislação, junto, claro, com o legislativo, emitem instruções normativas, então eles basicamente estão aí a todo vapor, tá certo? Desde também 2018, junto com a legislação, né, a ANPD veio com tudo. Então, tem que existir um canal de atendimento encarregado de dados. Nós temos, então, o titular do dado. Quem é titular do dado? Eu, você, todo mundo. Por quê? Por quê? Porque eu tenho CPF, RG e dentre outros dados pessoais que possam me identificar. O controlador e o operador, certo? E aqui é o encarregado de dados. Então, todos eles podem entrar em contato com o encarregado de dados. Lembrando que quem escolhe o encarregado de dados, contrata, digamos assim, é o controlador e o operador. Então, tem que ter um canal de atendimento. Ah, Ana Paula, mas é qualquer um? Qualquer um, de verdade. Pode ser um chat no site, eu entrar no site e ter aquelas, né, enfim, o chat online, digital. Pode ser um e-mail apenas, pode ser de forma presencial também, né, na própria loja, enfim, do jeito que você quiser. Porém, tem que ser algo transparente. Como assim? Tem que ser colocado ou no seu site realmente algo bem transparente, que olha, nosso meio de atendimento é esse. Então, caso você tenha alguma dúvida quanto a questões de proteção dos seus dados, entrar em contato com o fulaninho, entendeu? Então, é importante que as pessoas saibam, as pessoas titulares dos dados, clientes, seja clientes ou não, saibam qual é o canal de atendimento. É importante que haja indicação na política de privacidade nas redes sociais. Então, se praticamente, né, todo controlador, digamos assim, tem rede social. Na verdade, hoje em dia, quase todo mundo tem rede social, né? Então, é importante que você que trata dados pessoais, que tem um comércio que trata dados pessoais, coloque também na sua rede social que você é adequado à legislação, à proteção de dados e que você possui um e-mail, por exemplo. Aí você coloca que o e-mail é tal, de PO ou encarregado de dados, @bababá_bbb. Pode ser um Gmail, pode ser qualquer coisa, desde que tenha um canal de atendimento e que funcione, né? Porque também só por colocar, pode ter certeza que no momento da fiscalização pode acontecer de você ser multado no sentido de sancionado, tá? Então, indicação na política de privacidade. Política de privacidade, basicamente, todos também do direito público ou privado possuem a política de privacidade e a maioria das vezes é colocado no site. Então, a política de privacidade também é um meio para você expor quem é o seu encarregado de dados. E o encarregado de dados, muito importante a gente falar que ele pode ser funcionário ou terceiro contratado, certo? Pessoal,
Por que que eu fiz questão de colocar isso também? A ANPD, ela ainda não decidiu necessariamente sobre esse quesito. Ela colocou em aberto para que a empresa resolva. Quando eu boto empresa, gente, é pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo amor de Deus. E aí, para que o controlador, pronto, digamos assim, e o operador juntos, eles possam decidir se vai ser um funcionário deles ou se vai ser um terceiro contratado, tá? Então, um funcionário seria, no caso, interno, ou um terceiro contratado poderia ser eu não tô brincando. Não, mas eu tô falando sério também. Poderia ser um terceiro contratado, um escritório de advocacia, um advogado, um rapaz de TI. Por quê? Porque encarregado de dados, você não necessariamente precisa ter uma profissão, assim, de advogado, entendeu? Não existe também uma profissão específica para isso. Mas é óbvio que quem faz, né, especialização em Lei Geral de Proteção de Dados acaba sendo afeiçoado, digamos assim, no direito, ou então no direito, na parte de tecnologia e etc. Mas, enfim, pode ser um funcionário ou um terceiro contratado. A única coisa que agora eu vou colocar a minha opinião, tá? Que realmente tem que ter bastante cuidado caso você queira levar para sua empresa, é só a questão de que quando é funcionário, ele pode acabar havendo duplicidade de atividades, então pode haver problema na seara trabalhista depois. Então, cuidado, muito cuidado nessa questão, entendeu? De ter duas funções na empresa, tá bom? Que mais que a gente vai falar? Quais são os atributos desse encarregado, afinal de contas? Eu contratei um encarregado de dados, o que que a gente vai fazer? Encarregado de dados, que também pode ser chamado de... Isso aí, galera. A identidade e as informações devem ser divulgadas publicamente, como eu já tinha falado, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site. As atividades do encarregado são aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, receber comunicações, olha aqui, da ANPD, Autoridade Nacional, que é a ANPD, e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Note que inicialmente vai haver uma adequação, certo? Naquela determinada pessoa física ou jurídica, com os funcionários, né, com todos os colaboradores, e que quem vai dar prosseguimento a tudo isso é o encarregado de dados. Então, ele vai sempre estar ali atualizando, tirando as dúvidas, realmente como se consultor fosse. E ele quem vai estar ali também como um tipo de ouvidor para receber as comunicações por parte dos titulares, dos controladores, dos operadores e da ANPD. O que mais? Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, aqui o controlador aqui, ou estabelecidas em normas complementares. E agora a gente vai à prática. Vamos lá para uma questãozinha? 2022, pessoal. Segundo a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, são considerados agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento que eu falei? São 2 ou é 3? 2, 3, 2. E quem são? Nós temos o controlador e o operador. O encarregado é, pessoal? Não. E quem é o executor? Nem existe.
Nem existe, pessoal. Aqui botaram só para deixar você louco. Então, a resposta certa é o quê? 1 e 4, que é alternativa 1. 1 e 4 não, olha aí, eu errando. 2 e 4, ó. Vai errar igual a mim não aqui, viu? 2 e 4, letra D, pessoal. D de dado. Deixa eu até tirar esse negócio aqui. Pronto. Controlador e operador. O encarregado não é agente de tratamento. Beleza? Beleza, Creuza? Mais um. Esse daqui é de 2024, hein? Esse ano. Beber uma aguinha. A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou pessoa natural ou pessoa jurídica. Isso aqui é o artigo, nada mais é do que o artigo 1º, que a gente já leu, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tá. Nesse sentido, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos... Gente, eu não estou dizendo... Sempre cai essas coisas de fundamento e outra coisa que cai muito, princípios. Então, aí Ana Paula, mas eu não tenho tempo de ler nada de LGPD. Assiste essa aula e, se quiser realmente não errar, só lê o artigo 2º, que é dos fundamentos, e o artigo dos princípios, que já eu te digo qual é, que a gente vai passar por lá. Beleza? Aí você não vai errar. Porque dados pessoal, dado sensível, dado anonimizado, ANPD e essas outras coisinhas que eu já falei para vocês, eu sei que vocês não vão esquecer. Eu sei. Então vamos lá. Fundamento, desenvolvimento social, científico e econômico e a inovação. Por que tá errado essa A? Vamos lá, voltar? Eu gosto de, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Esse daqui, ó, desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação. Lá na questão estava como? Desenvolvimento social, científico, que também não tinha lá, econômico e inovação, só tinha esses dois. Então, errado. O tratamento de dados é um dos fundamentos, o tratamento de dados de pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Isso aqui é errado porque, primeiro, não é fundamento. Segundo, tá errado também, porque a Lei Geral de Proteção de Dados trata dados pessoais, independente de ser exclusivamente particulares, independente de ser para fins exclusivamente particulares e não econômicos. É fundamento o respeito à honra e à imagem da pessoa jurídica? Também não. Ele não fala dessa questão da pessoa jurídica. Quer ver? Ó, a honra e a imagem. Vamos voltar. Eu não falo, acho que nem isso. A honra e a imagem. Livre iniciativa, livre concorrência, a inviolabilidade, ó, da intimidade, da honra e da imagem. Ele não fala que é da pessoa jurídica, até porque é da pessoa física, e ele também coloca intimidade. Então, errado também. Errado. Os direitos humanos é fundamento. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Vamos lá de novo. Os direitos humanos. Olha aqui a última. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania. Igualzinho, gente. Ctrl+C, Ctrl+V. É de lascar. Eu odeio coisa Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, infelizmente, quando é fundamento e princípio, é tal qual a lei. É do jeito que está a legislação. Essa última, a liberdade de imprensa, de religião, de comunicação e de consciência. Gente, pelo amor de Deus, um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados
Ele fala alguma coisa de imprensa, de religião? Não fala. Vamos lá de novo, só para a gente de novo. Respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Tem nada disso. Nada disso. Errado também. Então, temos como resposta a letra D. E é chato? É, porque é decoreba aqui. Ou então, realmente, assim, você tem uma noção bem objetiva, né, do artigo. Ano 2024 também. Mais uma de fundamentos, ó. Com base na referida norma, um dos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais é um dos fundamentos, a defesa dos direitos individuais em detrimento dos coletivos. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso lá. Letra de lei, tá? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. É sim. Lá tem isso. É o artigo 2º, inciso 3. O livre exercício da cidadania? Não. A eficiência dos órgãos públicos nas instituições? O respeito à legalidade e liberdade ideológica? Não tem nada de liberdade ideológica lá. Gente, ficou na dúvida vendo essa questão? Volta nos fundamentos da forma que a gente fez a anterior. Ah, peraí, vou ver. Letra A é tal? Volta. Não tem certeza? Faz outras questões de fundamento, porque às vezes é assim que mantém, né, a questão mesmo do decoreba. Que aqui é decoreba, infelizmente. Vamos falar de tratamento de dados? Porque a gente falou muito, né? A gente falou várias vezes, porque a liberdade, a privacidade do tratamento de dados, não sei o que é tratamento de dados. Mas, afinal de contas, o que é tratamento de dados para fins da legislação? Tratamento de dados é toda operação realizada com os dados pessoais, como aqui se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, não, processamento, arquivamento. Gente, então assim, só para resumir, toda operação realizada com os dados pessoais. Ah, Ana Paula, então eu entreguei os meus dados, certo? E aí? Aí o controlador coletou os meus dados, então ele tratou os seus dados. O controlador guardou os meus dados, certo? Então ele tratou os seus dados. Entendeu? Toda operação, toda ação ligada a dados pessoais é possível de se chamar de tratamento, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? E o titular dos dados, como a gente já tinha falado sobre, é toda pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de tratamento, como, por exemplo, eu, você e todo mundo. Basicamente. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Claro que a legislação traz várias outras e diversas coisas. Gente, é um mundo muito grande de coisas e de temáticas e assuntos interessantíssimos. Continuem ligados nas redes sociais do curso MS, o meu também, anapaula.lgpd. Estou sempre trazendo temáticas importantes de concurso público e também temáticas, notícias mesmo que saem assim nos jornais. Jornais é ótimo. Da atualidade. Então, fiquem ligados. É muito importante vocês ficarem sempre se atualizando. E eu trouxe aqui, pode ter certeza, temáticas que sempre estão caindo em provas, fundamentos, princípios e essas definições legais. Qualquer coisa pode
falar, pode interrogar. Estou aqui para isso mesmo, tá certo? E, claro, vocês estão no YouTube, então eu não poderia deixar de dizer, deixem um like de vocês, mandem para os seus coleguinhas concurseiros que gostam de ver alguns vídeos assim do YouTube para poder se atualizar. E é isso. Qualquer coisa, assina também, assina o curso MS, né? O canal. E a gente fica por aqui. Um beijo para vocês.